Bom dia, oitavo ano. Mais uma semana se iniciando. Hoje estamos dando início à nossa primeira aula do mês de maio. Hoje, que é 3 de maio de 2021, e vamos dar continuidade à nossa aula sobre Revolução Industrial. Hoje nós vamos ter a nossa última aula sobre esse conteúdo. Na semana passada, que nós estudamos sobre os avanços tecnológicos durante essa revolução, também vimos um pouco sobre a primeira revolução, a segunda e a terceira revolução industrial. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre os impactos que essa revolução causaram, como eram os trabalhos nas fábricas, como eram os trabalhos feminino e infantil e sobre os movimentos dos operários. Impactos da revolução. Desde a primeira revolução industrial, o cotidiano das pessoas tem passado por transformações, assim como as relações de trabalho, a dinâmica dos cidadãos e o meio ambiente. Tais mudanças provocaram impactos na produção e circulação de povos, mercadorias e culturas. Foi uma das coisas que nós falamos na semana passada. No ritmo do relógio. Antes da Revolução Industrial, o tempo era basicamente contado e organizado em função de atividades como a agricultura, a criação de animais, o comércio e as celebrações religiosas. Além disso, a contagem do tempo estava associada a fenômenos da natureza, como as chuvas, a seca, calor e frio, o dia e a noite. Com a Revolução Industrial, a relação que as pessoas mantinham com o tempo mudou profundamente. Nas indústrias, os trabalhadores precisavam se adaptar ao ritmo do relógio, da máquina de seus chefes e dos donos das fábricas, porque além disso, eles precisavam dar produções para que aquele seu emprego não fosse tomado até por outras pessoas. A partir desse momento, marcar o tempo de forma precisa tornou-se fundamental, pois difundiu-se a ideia de que o tempo é dinheiro. Nas sociedades industriais ficaram populares expressões como perdi o tempo, ganhei tempo e Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, eles tinham que fazer o máximo possível para dar lucro aos seus patrões, pois eles não poderiam perder tempo, como os patrões mesmos diziam, tempo é dinheiro. Atualmente, as relações com o tempo passou por mudanças que estão associadas às novas tecnologias de comunicação, conectividade entre as pessoas, pela instantaneidade das informações e velocidade dos transportes, como em outras épocas. Essas alterações nas formas de relacionar com o tempo provocam espanto e admiração. Podemos então até trazer esse assunto para a atualidade, pois em tempos de pandemia as pessoas estão trabalhando geralmente em casa, como nós estamos fazendo agora. E a velocidade com que esse trabalho tem é absurda, pois em momento preciso as pessoas têm se comunicado umas com as outras, enviando trabalhos e várias outras coisas. Trabalho nas fábricas. Durante o processo de industrialização, milhares de trabalhadores do campo migraram para as cidades onde se tornam operários. Porém, o trabalho nas fábricas era bem diferente das atividades realizadas no campo. Em geral, as fábricas eram ambientes precários e insalubres. Muitos edifícios eram sujos, escuros, poeirentos e poucos ventilados. Nas tecelagens com frequências, os operários contraíam doenças respiratórias em razão dos fiapos de lã ou algodão que existiam no ar. Ou seja, os patrões eles não estavam nem um pouco preocupados com o bem-estar dos seus funcionários. Para eles, o importante era que eles dessem lucro e assim eles poderiam ganhar mais dinheiro. Trabalho feminino e infantil. O trabalho feminino e infantil não surgiu com a Revolução Industrial. Desde os tempos mais antigos, mulheres e crianças trabalhavam na agricultura, na criação de animais e no artesanato. No entanto, com a Revolução Industrial, mulheres e crianças passaram a trabalhar em lugares cada vez mais distantes de sua casa. Ou seja, eles saíram, podemos dizer, da sua zona de conforto, pois onde eles já trabalhavam, eles tinham
vamos dizer que um costume, e assim, com a Revolução Industrial, eles passaram a ocupar outros serviços. Sob uma disciplina severa, cumprindo longas jornadas de trabalho e recebendo salário bem mais baixo que os dos homens adultos. Ou seja, além de mulheres e crianças trabalharem e na maioria das vezes fazerem a mesma coisa que os homens adultos faziam, eles ainda não eram remunerados, eles não recebiam a mesma quantia que os homens adultos. Ao saírem de casa para trabalhar, as mulheres passaram a acumular o trabalho na fábrica e ainda o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos, e a chamada dupla ou tripla jornada de trabalho, uma injustiça que continua comum ainda nos dias atuais. Movimentos operários. Em 1791 foi inaugurada a Albion Mills, que foi a primeira fábrica londrina a usar energia a vapor. No mesmo ano, o prédio da fábrica foi incendiado por operários anônimos que resistiam ao que chamava de moinhos satânicos. Entre 1811 e 1812, grupos de operários invadiram fábricas e destruíram máquinas por considerá-las símbolos de opressão. Esse movimento operário ficou conhecido por ludismo, nome que se refere a Ned Ludd, que ele era um operário que teria quebrado máquinas em seu local de trabalho. Como consequência desses atos, os luditas foram severamente punidos pelo governo inglês. No início do século XIX, trabalhadores se organizaram para defender seus direitos e criaram os primeiros sindicatos, com o objetivo de negociar melhorias, condições de trabalho. Os sindicatos eles lideravam greves e piquetes nas fábricas. De modo geral, as greves eram violentamente reprimidas pela polícia. A força dos sindicatos era tão grande que na Inglaterra eles chegaram a ser proibidos entre 1799 e 1724. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.